Olá, bem-vindos a mais um Game Changers Talks by CPO. O nosso convidado de hoje é um dos grandes protagonistas do setor segurador em Portugal. Com uma vasta experiência em gestão e finanças, lidera uma das marcas mais icónicas do país, com mais de 200 anos de história e uma forte presença internacional. Rogério Campos Henriques é CEO da Fidelidade, uma empresa que tem sabido inovar num setor em transformação, mantendo-se líder de mercado e apostando cada vez mais na digitalização, na sustentabilidade e na proximidade com os clientes. Vamos falar sobre liderança, desafios, inovação e o impacto da fidelidade na sociedade. Rogério, bem-vindo ao Game Changers Talks. Vamos ter também hoje a Rita connosco, a Rita Serrabulho, que vai começar com a nossa primeira pergunta. A Rita é, para além de ser dos nossos CPOs, é também CEO da AMP e tem vindo a acompanhar-nos já há mais de 5 anos. Portanto, Rita, deixava então para tu fazeres a inauguração da nossa conversa. Obrigada, Miguel. Rogério, é um gosto recebê-lo aqui no nosso Game Changers. Começava por lhe perguntar, ao longo da sua carreira na Fidelidade, qual foi a decisão ou a iniciativa mais desafiante ou mais marcante que acredita ter, de alguma forma, criado um impacto diferenciador ou na empresa ou mesmo no setor segurador? Olá aos dois, é um gosto estar aqui convosco hoje. Obrigado pelo convite, antes de mais. Com franqueza, eu acho que não há uma decisão. Ahm, Muitas vezes todas estas coisas, todas estas transformações passam por uma sequência de decisões e de acontecimentos e, portanto, antes de mais, não há uma decisão, não há uma iniciativa, há um programa, há um conjunto de decisões que vão sendo tomadas ao longo do tempo e que depois fazem a diferença. E portanto eu não me revejo no tema de haver uma decisão ou uma iniciativa. Um, Há aqui uma transformação da fidelidade, de facto, mas que resulta da definição de uma ambição que nós tivemos há 10 anos atrás, sobretudo a partir dessa data, de uma visão de transformação da empresa. Queríamos estar mais perto dos nossos clientes, queríamos ser mais inovadores, queríamos expandir internacionalmente e, portanto, a partir daí o que há é uma consistência, digamos assim, uma persistência de decisões que vão sendo tomadas para nós atingirmos os resultados a que nos dispomos a atingir. Eu acrescentava outra coisa, há uma equipa e, portanto, nada destas coisas se fazem sem ter uma equipa. E com franqueza eu tenho imenso gosto de fazer parte desta equipa. Por acaso sou eu que lidero hoje esta equipa da Fidelidade. Tenho imenso orgulho de fazer parte desta equipa que fez este caminho e que foi capaz de fazer este processo de transformação da Fidelidade que tem marcado, não há dúvida nenhuma, o setor em Portugal. Bem, Rogério, nós todos, enquanto portugueses, temos o desafio de conseguirmos que Portugal seja mais competitivo e todos queremos contribuir para isso. Como é que vês, que Portugal possa ser um game changer? O que é que pode ser game changer para Portugal realmente ser mais competitivo? Se olharmos daqui a 10 anos, 20 anos, o que é que nós podemos realmente fazer e o que é que pode ser feito para termos este Portugal mais competitivo, que todos nós desejamos? Isso é uma pergunta difícil, mas eu diria, eu acho que provavelmente antes de mais, às vezes sinto que falta um pouco de ambição. Ah, eu penso que os portugueses e as empresas portuguesas e muitos quadros portugueses já demonstraram que são particularmente competentes, inovadores e que são capazes de fazer a diferença em todas as partes do mundo. E, no entanto, muitas vezes estamos aqui em Portugal e falta um bocadinho essa ambição, essa vontade de fazer diferente e de expandir além fronteiras. E, portanto, acho que isso é um tema absolutamente fundamental. Depois eu acho que em Portugal falta também, ou podemos melhorar, o ecossistema que temos e que fomenta o investimento e que fomenta a inovação, não há dúvida nenhuma. Provavelmente deveríamos ter mais estabilidade regulatória, devíamos ter incentivos mais claros, devíamos ter custos de contexto que não sejam tão grandes, para fazer com que as pessoas tenham mesmo vontade de investir. Acho que é importante que os portugueses, e não só os portugueses, porque nós precisamos de atrair investimento estrangeiro, que acreditem que Portugal pode ser melhor amanhã do que hoje. E essa perspectiva é fundamental. Muito disto se faz com confiança. E, portanto, acho que esse é um tema muito relevante. Acrescentaria uma outra questão que é sermos capazes de transformar talento em vantagem competitiva. E nós temos talento espetacular. Nós temos das melhores universidades, temos pessoas particularmente qualificadas. Acho que podemos trabalhar melhor em atrair mais pessoas qualificadas para Portugal, muitas vezes que não são portuguesas, mas podemos trabalhar mais. E, portanto, há aqui uma oportunidade de fazermos melhor, não tenho dúvida nenhuma.
Acho que hoje em dia, muitas vezes, as empresas até seguem o talento e não o talento segue as empresas. Se nós formos capazes de criar um ecossistema em que as pessoas queiram estar em Portugal, viver em Portugal, se calhar vamos conseguir atrair também investimento e empresas inovadoras para o país. Por último, só talvez uma questão, eu acho que falta também um salto na formação, na área da gestão. E eu via no outro dia uma estatística que demonstrava que em Portugal, muitos dos empresários em Portugal, por causa da reduzida escala das empresas, são, em média, menos qualificados que os trabalhadores, o que nos diz qualquer coisa, e falta, se me permitem, agora puxando a brasa à minha sardinha, falta também dar um salto quântico naquilo que seria a literatura financeira em Portugal. Se nós todos, coletivamente, formos mais qualificados em termos de de literacia financeira, o país vai ganhar. Nós vamos ter mais poupança, mais investimento e, portanto, há aqui todo um conjunto de temas que poderiam fazer a diferença e que podem fazer a diferença. Aproveitando essa sua resposta, pergunto se além de todas essas variáveis que acabou de elencar, que serão necessários para um país, para o game changing do país, se o fator liderança também encaixaria aí, ou seja, se temos efetivamente também um problema de líderes ou uma carência de líderes no país. Pergunta um. Pergunta 2, ainda ligado à liderança, como é que definiria, imagino que liderar a fidelidade seja um enorme desafio, por todas as razões, pela dimensão e por tudo o que lhe está, inerente. Como é que definiria o seu estilo de liderança, e como é que entende que essa liderança, de certa forma, influencia, a cultura, da organização? Bom, não há dúvida nenhuma que a liderança tem sempre um papel fundamental nestes processos e nós estamos a falar de game changing, portanto, estamos a falar de transformação e de fazer diferente. Portanto, a liderança tem uma responsabilidade enorme. Eu acho que antes de mais é preciso ter ambição e depois é preciso criar um ambiente em que as pessoas que trabalham connosco, não só todas as pessoas, sentem que podem de facto fazer a diferença. Sentem que podem, que têm autonomia para fazer a diferença, que podem construir algo de diferente e de melhor, e esse é o grande papel do líder. O líder não tem que fazer tudo, nem que decidir tudo. Tem que definir um bocadinho o rumo, naturalmente, com as pessoas, mas depois criar este ambiente que favorece o empreendedorismo de O todos os. caminho, a visão, não é? Exatamente. E portanto, depois eu costumo dizer que nós, e aqui havia uma segunda pergunta sobre o tema da fidelidade. A fidelidade é uma empresa com muita história, tem mais de 200 anos, e que por vezes, quando as pessoas dizem que tem desafios únicos, muitas vezes pode-se dizer que a fidelidade tem uma percepção hoje em dia, ou de ser uma empresa mais tradicional num setor de alguma forma tradicional. E isso tem um bocadinho um fundo de verdade. Mas eu posso dizer de acordo com a minha experiência, porque eu trabalho na Fidelidade há 17 anos, quando eu fui trabalhar para a Fidelidade também tive uma surpresa, que é, apesar de ser tudo isso, havia uma vontade enorme das pessoas de serem competitivas, de crescerem, de fazerem diferente. E, portanto, isso significa que, de facto, quando as pessoas têm o contexto certo, as pessoas fazem muito mais daquilo que nós esperamos. E, portanto, o meu estilo de liderança acho que encaixa relativamente bem na fidelidade. Eu não sou nada adepto daquela visão do líder individualista, visionário portanto, que sebastiânico quase, de todo. Eu sou muito mais adepto da proximidade das pessoas, trabalhar com as pessoas e de levar as pessoas a darem o melhor de si próprias. E, portanto, é isso que nós tentamos fazer na Fidelidade. A Fidelidade é uma empresa que tem no seu ADN um enorme humanismo, talvez pelo seu propósito, porque o nosso propósito, como nós dizemos na Fidelidade, é fazer com que a vida das pessoas não pare. Nós existimos para quando as coisas correm menos bem, as pessoas terem uma salvaguarda. Portanto, há aqui um propósito muito nobre, uma preocupação enorme com as pessoas que são os nossos clientes e também com as pessoas que estão dentro de casa. Portanto, não é difícil criar um ambiente, digamos assim, em que quando as pessoas percebem o caminho que temos pela frente e a visão de transformação que temos pela frente, correspondem e fazem muito mais do que nós imaginamos. E, portanto, eu nesse contexto sinto-me muito, muito à vontade. Muito bem. Nós aqui no programa, porque o normal é falar dos sucessos, mas gostamos também de falar dos momentos difíceis e das coisas mais difíceis. E certamente que 17 anos já é algum tempo, portanto, certamente que houve momentos mais difíceis ao longo desta carreira longa já na fidelidade. Houve algum momento que queiras elencar que realmente tenha sido mais complexo e que tenha também permitido aprender
com ele e conseguir ser melhor no dia a seguir depois de passar às vezes essa tormenta? Eu confesso que, por deformação, eu não aqueles momentos às vezes com maior pressão, não me ficam muito na memória. Eu não considero momentos de crise insuperável de todo, considero muito mais desafios e oportunidades que outra coisa, portanto, se eu tivesse que dizer alguma coisa, a maneira como tento levar as coisas para a frente é com uma enorme atitude positiva e olhando para essas dificuldades que por vezes surgem como desafios que vamos ultrapassar com toda a certeza. Portanto, não é muito fácil para mim elencar um momento em particular. Acho que houve fases mais desafiantes que outras, isso é inquestionável, mas se eu tivesse que dizer alguma coisa, acho que uma atitude positiva, seja qual for as circunstâncias, ajuda sempre. E em última análise é isso que as pessoas esperam de nós, quando estamos em determinadas funções de maior liderança. E depois ter a noção de que as pessoas é que fazem a diferença. Portanto, quando as responsabilidades são partilhadas, quando as decisões são partilhadas e devidamente percebidas, é a equipa que vai fazer com que as coisas aconteçam. E essa é a maior lição. Pode haver muitas dificuldades, mas quando nós conseguimos criar uma equipa coesa, que percebe os desafios que tem pela frente, as coisas vão acontecer, mais tarde ou mais cedo elas vão acontecer. O Rogério consegue lembrar-se de um erro que tenha sido também, uma aprendizagem e que possa partilhar connosco? Eu acho que erros há sempre muitos, não é? Não, eu não consigo definir um erro, um pequeno erro, digamos, não consigo definir um grande erro, aliás. Eu acho que há sempre pequenas decisões que nós vamos tomando ao longo da vida, e da nossa experiência na empresa. Eu há bocadinho dizia que mais do que uma decisão, é uma consistência de passos que nós vamos tomar, que vamos tomando ao longo do tempo. E portanto, o sucesso, entre aspas, é muitas vezes não, é mesmo 99% transpiração e 1% inspiração. Aliás, a frase não é minha, é do Edison, mas aplica totalmente. E, portanto, mais do que estar a apontar um erro, eu acho que o que nós temos que fazer é olhar para os erros como oportunidades de aprendizagem. E, portanto, quando nós sabemos o que queremos e as coisas não correm bem, o que nós temos que fazer é levantar-nos, aprendermos e continuarmos a insistir. Vou dar-vos um exemplo que não é um erro, mas é uma circunstância, digamos, mais difícil. Quando nós nos envolvemos na expansão internacional da fidelidade, tentámos uma série de vezes e não fomos bem-sucedidos nas aquisições que queríamos fazer. E, no entanto, apesar desse insucesso, em países, e há um país em concreto que é no Chile, onde nós tentámos várias vezes sem sucesso, viemos depois a fazer uma operação, uma seguradora de raiz, uma operação Greenfield, que hoje em dia tem um enorme sucesso. E aquilo que na altura parecia que tinha sido um fracasso, hoje em dia é um sucesso. Porque de facto aprende-se com os erros, conhecem-se as pessoas, percebe-se o contexto, aprende-se e faz-se melhor da Eles próxima também vez. se representam um game change de alguma maneira, ou os maiores ou talvez as maiores mudanças. As mudanças não se fazem de uma vez, nem com uma decisão. As mudanças fazem-se porque nós definimos, lá está, uma visão, e depois levamos as pessoas connosco, trazemos as pessoas para o projeto e é no dia a dia que as mudanças se fazem. Nós na fidelidade, e eu digo muitas vezes isso, temos uma expressão interessante que é innovation, ou is all about people. E é isto, ou seja, a inovação é tecnologia, a inovação é criatividade, mas no fim é no dia a dia que nós fazemos, que nós materializamos esta inovação e que nós materializamos a mudança. E, portanto, mudar não é uma decisão. Mudar é um caminho consistente de pequenas decisões que vão fazendo a diferença. E hoje em dia falamos muito de mentoria, falamos muito até de coaching, de pessoas que se ajudam, ou seja, de uma maneira que consigamos aprender com os outros. Tens algum conselho que tenhas recebido, que tenha ajudado, ou que tenhas pelo menos fixado e que tenha realmente mudado algo na tua carreira para te ajudar a ser um game changer? Há muitos, para dizer a verdade, há vários, mas se calhar selecionava dois. Ahm, Em primeiro lugar, eu costumo dizer, e eu próprio depois utilizo muitas vezes essa expressão, não há substituto para um trabalho árduo todos os dias. Não há. Pode-se pensar que há, mas não há. E em segundo lugar, eu acho que nós todos temos que acreditar que podemos mudar o mundo um bocadinho todos os dias. E se nós acreditarmos, provavelmente vai acontecer. E portanto é um bocadinho isto. Consistência e acreditar que podemos fazer diferente e que as pessoas à nossa volta vão fazer a diferença e portanto que as coisas vão de facto acontecer.
É claramente um líder inspirador, não é? Sim. Não haja dúvidas. Ó Rogério, antes de passar à próxima pergunta que tem a ver com a inovação, não podemos deixar de reparar que usa 2 relógios, não é uma coisa muito comum. Tem a ver, de facto, com a inovação que está a introduzir no setor segurador ou é algo um pouco mais, ou é uma escolha mais pessoal? Bom, é uma escolha pessoal, mas tem a ver com a inovação que nós de facto estamos a introduzir. Eu de facto uso 2 relógios porque eu gosto de relógios tradicionais, mecânicos, aliás, e depois uso este relógio, porque preciso deste relógio para controlar o meu exercício físico. E nós, de facto, na Fidelidade, uma das inovações que introduzimos no setor há uns anos atrás é um programa chamado Vitality, que recompensa os nossos clientes do seguro de saúde porque fazem exercício físico. E aliás é um programa que dá recompensas e que incentiva muitas pessoas a terem hábitos saudáveis, porque é isso que nós achamos que deve ser um seguro de saúde, porque senão seria só um seguro Mais de focado na doença. prevenção e não Muito tanto mais na focado, doença. exatamente, muito mais focado na prevenção portanto nós temos um programa que incentiva as pessoas a medirem esses hábitos que se chama Vitality. E eu mal seria se não tivesse naturalmente o device que me permite ser um exemplo de utilização do programa. E é por isso que eu tenho estes, vamos chamar, 2 relógios. Este device é sobretudo para controlar o exercício físico, para contar pontos para eu receber as recompensas e ser um exemplo dentro da casa. Eu ia lhe Faz pedir um parte. exemplo de inovação com impacto positivo na sociedade, mas acho que o Rogério já nos respondeu com este excelente Mas exemplo. mas não é o único, não é? Ou seja, hoje em dia, tentam estar muito próximo do cliente final, não é? Ou seja, isso também acaba por ser uma inovação, especialmente se olharmos para o setor segurador há 10 anos atrás, não é? Acho que hoje em dia essa proximidade é muito importante, não é? Não sei se quer falar um bocadinho mais sobre isso, porque acho que Posso falar é um bocadinho. A verdade é que para nós, quando nós começámos de alguma forma e vimos que a Fidelidade deveria ser um exemplo de inovação no setor segurador em Portugal, naturalmente há todo um tema de transformação digital e de utilização da tecnologia para transformar o negócio, mas havia uma prioridade para nós muito importante, que era aumentarmos o nível de engagement com os nossos clientes. O cliente segurador há uns anos atrás tinha muito pouca interação com a seguradora. Pagava o prémio uma vez por ano e quando tinha um sinistro, tecnologia de seguros, segurez, como nós dizemos, e quando tinham sinistro, então tinha uma interação connosco. Ora, nós, hoje em dia, as coisas mudaram radicalmente. Nós criámos uma série de serviços de valor acrescentado que as pessoas usam, como por exemplo o tema da medicina online, onde, por sinal, não deixa de ser um facto interessante, nós, o ano passado, no final de 2024, atingimos 1 milhão de consultas online. E, portanto, é um exemplo de como as pessoas podem interagir connosco no dia a dia, digamos assim, Que é uma mas tendência já muito internacional. é, mas posso dizer que nós de facto destacamos-nos a nível de utilização no setor desse tipo de serviço. Mas depois criámos outras ferramentas, outras apps, outros serviços de valor acrescentado que permitem às pessoas interagir connosco. Nós temos, por exemplo, uma ferramenta que é o Drive, que recompensa as pessoas por terem uma condução segura. E significa que os nossos clientes que usam aquela aplicação interagem connosco todos os dias. O Vitality, que falei há bocadinho, significa que as pessoas interagem connosco todos os dias. Nós temos quase 2 milhões de clientes que usam a nossa Master App para coisas tão simples como verem os seguros que têm ou para nos mandarem as faturas dos reembolsos de saúde. Portanto, há hoje em dia um nível de contacto com os nossos clientes que é completamente diferente do que era há 10 anos atrás. E ainda bem, porque é isso mesmo que nós queríamos desenvolver. Nós estamos inclusivamente a desenvolver algumas soluções que nem sequer são seguros. Temos um serviço que é o Fixo, que é uma espécie de Uber dos serviços de reparação e de limpeza e de apoio em casa. E nem sequer é um seguro. A pessoa não precisa de ser nosso cliente. Basicamente é uma aplicação que usa e sabe exatamente quanto é que vai pagar pelo serviço que está a encomendar em cada momento. Portanto, é só mais um exemplo do tipo de coisas que nós estamos a fazer e onde nós procuramos fazer a diferença. Nós achamos que o engagement com os nossos clientes é uma vantagem competitiva e tem sido uma das grandes prioridades do nosso desenvolvimento dos últimos anos. e já agora continuando, ou seja, como é que nós conseguimos ver a fidelidade como um game changer a nível de inovação? O que é que pode acontecer nos próximos 10 anos, tendo em conta que estes últimos 10 anos acho que mudou tanta coisa? Já se consegue ver uma visão do que é que vão ser os próximos 10, os próximos 20 anos? Como é que o que é que pode evoluir mais no setor segurador, Quais são para os além de tudo maiores isto? E desafios, quais não são os é? maiores Face às desafios? grandes mudanças. Eu acho que 10 anos é muito tempo, não é? Mas não há dúvida que o caminho que temos vindo a fazer é um caminho de aumentar a relação com os nossos clientes. Isso é evidente. E que estamos cada vez mais a usar a tecnologia com 2 fins. O primeiro
Nós precisamos de melhorar a eficiência dos nossos processos core, precisamos de melhorar a nossa qualidade de serviço e a tecnologia serve para isso. Somos utilizadores intensivos de inteligência artificial, por exemplo. Vou-vos dar 2 exemplos. Nós temos um chat, não é um chat, um voice bot que atende chamadas na linha de assistência. E, portanto, que foi desenvolvido com recurso à inteligência artificial, e que, portanto, nos permite melhorar o nível de serviço, porque nunca descansa, não é? Está sempre disponível e nas situações de pico também nos ajuda brutalmente a receber as chamadas. É um exemplo de melhorar, usar a tecnologia para melhorar os nossos processos internos e para melhorar o engagement com o cliente. Essa é uma tendência evidente. Nós, na fidelidade, achamos que existe um patamar adicional, que é continuar a fazer aquilo que temos vindo a fazer, e criar uma relação com os clientes que seja muito mais abrangente. Nós, objetivamente, queremos ser um parceiro para a vida. Isso significa ir desenvolvendo mais serviços numa lógica de ecossistema, em áreas como a saúde, em áreas como a casa, em áreas como a mobilidade, que nos permitam ser mais relevantes na vida dos nossos clientes. Em última análise, é isso que nós queremos ser. A seguradora do passado já não existe. Estamos noutro patamar, num patamar superior de relacionamento. E nós achamos que é por aí. A tecnologia, que hoje em dia está na moda, que é a inteligência artificial, vai ser uma ferramenta fantástica para nos ajudar a fazer este caminho, e para nos ajudar a criar uma relação muito mais próxima com os nossos clientes. Depois achamos outra coisa que é muito importante, que é, nós temos que ser high-tech, mas também dizemos muitas vezes que temos que ser high-touch. O que é que isto quer dizer? Não podemos perder a humanidade na relação com os nossos clientes. Isso é algo que as pessoas muito valorizam, e, portanto, nós não queremos, de forma alguma, que isso se perca. Aliás, provavelmente vou dar-vos uma surpresa e as pessoas às vezes não sabem, mas um dos canais mais tradicionais de venda de seguros em Portugal sempre foram os agentes de seguros, os mediadores. Para nós é o canal que mais cresce, ok? Porque os mediadores profissionalizaram-se, sofisticaram-se, são utilizadores intensivos de tecnologia e eles também, em conjunto connosco, conseguem aliar o toque humano com a tecnologia. E, portanto, o cliente não precisa de se digitalizar completamente. O que o cliente quer ter é um serviço que funciona, próximo, que o ajuda a resolver os seus problemas. E é neste jogo que nós temos que evoluir. E para nós esse é o caminho. Cada vez mais estarmos mais próximos das pessoas, no dia a dia. Muito bem. Para terminar, e a última pergunta, que é sempre a minha favorita, é o que é que foi realmente na tua vida um game changer? O que é que mudou? Se puderes, obviamente, dar um tema apenas para Um finalizar. tema. Bom, eu tenho que ganhar pontos aqui. Não é? Eu tenho que, não é? Eu tenho que ganhar pontos. Não, a nível pessoal, eu vou ser muito sincero, a nível pessoal, provavelmente, não, a nível pessoal foi ter conhecido a minha atual esposa, objetivamente. É uma pessoa, como eu costumo dizer, que faz de mim uma melhor pessoa. E que me traz à terra quando eu às vezes já estou a voar, e portanto é uma pessoa que fez muita diferença e faz muita diferença no dia a dia. Claramente, a nível pessoal, foi a pessoa que mais Bonita diferença, partilha. mais diferença faz Obrigada na minha por vida. isso. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. E assim termina então mais uma edição do Game Changers Talks. Rogério, foi um prazer ter-te connosco e ouvir a tua perspectiva sobre liderança e inovação. Muito obrigado por teres partilhado e por teres estado aqui connosco. Muito obrigado também à Rita por todas as partilhas e por todo o engagement. A todos desse lado, obrigado por estarem aí. Para a semana voltamos com mais um grande convidado e mais histórias de quem faz acontecer. Até lá, continuem a desafiar o status quo e a ser game changers. Muito obrigado.